Oi, gente, eu sou a Duda e hoje eu tô aqui no comecinho deste ano para compartilhar com vocês todas as minhas últimas leituras de 2022. Temos aqui os meses, então, de setembro, outubro, novembro e dezembro e um pouquinho mais de tudo que eu li. É hora do vídeo de leituras do mês, neste caso, leituras dos meses. Temos, então, os últimos 4 meses do ano. Eu, particularmente, não li muito nem em novembro nem em dezembro. Setembro eu li um pouquinho mais, outubro foi ok. Mas temos aqui muitos livros, né, já que são 4 meses em um só, muitas leituras incríveis, alguns favoritados aqui. Espero muito que vocês gostem de conhecer um pouquinho mais sobre essas leituras. São livros que já apareceram aqui pelo canal, de uma forma ou de outra, e que alguns já têm vídeo no canal. Então, caso você queira saber mais sobre algum específico, é só dar uma olhada nos últimos vídeos. Mas esses vídeos, então, de tudo junto e misturado, é uma forma legal de compartilhar um pouquinho de tudo. E às vezes você perdeu um vídeo ou outro, acabou não vendo alguns desses livros aqui. Eu acho que boa parte deles eu li em vlog com vocês, tá? Saíram vários vlogs aí nos últimos meses, eu compartilhei algumas das leituras. E é isso, eu vou deixar uma lista aqui embaixo, ou melhor, vou até colocar o ponto em que vocês podem passar para cada um dos livros que vocês se interessarem mais, através aqui do próprio YouTube. E claro, os respectivos links para a Amazon, aquele negócio todo, tá? Caso você queira saber um pouquinho mais sobre algum desses livros, comprar na Amazon, comprando pelos meus links, vocês ajudam o canal. E também já deixa sua curtida, seu comentário ao final do vídeo, isso é bem importante, adoro conversar com vocês. Fica à vontade também para compartilhar suas últimas leituras, os seus últimos destaques literários. Vamos começar então com o Frankenstein, um clássico que dispensa apresentações. Para mim foi uma experiência incrível ter este primeiro contato, eu nunca tinha lido Frankenstein, conhecer a história original, né, que às vezes a gente cria várias teorias, até tem contato com várias adaptações e não faz ideia do livro em si. Tive algumas surpresas aqui neste enredo. É um livro triste, né? Um livro melancólico, é um livro carregado nesse sentimento, poucas partes assim que dão um respiro a mais, mas que eu gostei a cada momento. Eu acho que a Mary Shelley tem uma visão assim crítica social e da natureza humana muito forte. É incrível como ela era tão nova quando escreveu Frankenstein e como ela é sagaz, assim, tão perspicaz, como ela conseguia ler as pessoas, né, a ponto de conseguir passar com tanta veracidade de sentimentos, emoções complexas do ser humano, tudo isso presente aqui. Conhecer a criatura criada pelo Dr. Frankenstein, finalmente, todas as suas complexidades, tudo que ele passou, né, as várias injustiças aqui presentes nessa história, erros humanos, erros de julgamento, são tantas coisas para se discutir neste livro. Tem vídeo aqui no canal com spoilers, inclusive a gente discute vários aspectos dessa história que eu gostei a cada momento, com certeza um grande favorito. Também, então, li um conto deste livro aqui, Com Sangue. Foi o primeiro conto, a primeira novela do livro, O Telefone do Sr. Harrigan. Na época estava prestes a estrear a adaptação na Netflix e eu queria muito ler antes de conferir a adaptação, que por sinal é muito boa e muito fiel à história. Mais o Stephen King aqui, com muita veracidade de personagens, excelente construção de personagens. Os dois protagonistas deste livro, né? Um é o Sr. Harrigan, já um homem idoso, um homem muito rico, conhecido por ter essa fama de implacável nos negócios, e um garotinho mais sensível e especial. E essa amizade improvável entre os dois, essa amizade que acaba tendo um aspecto tão sinistro após a morte do Sr. Harrigan, não é spoiler dizer isso, tá? Ligado à questão da tecnologia aqui, do iPhone surgindo, aqui especificamente do iPhone, que tem acabado de começar a ser vendido, né? Então temos aqui a progressão do iPhone. Ela sim é uma história meio sombria, mas o Stephen King coloca muita emoção, muito sentimento, sabe? Então é também uma história que dá, de certa forma, um quentinho no coração. Eu acho que o filme conseguiu passar isso muito bem, sabe? Não apenas esse aspecto mais de suspense, mas também a parte do drama, a parte da emoção, tá tudo presente ali. Não à toa também esses dois grandes atores, né? Porque o Donald Sutherland é maravilhoso e o garotinho também, que eu sempre esqueço o nome dele, gente, que faz o personagem aqui, que também fez o filme It, né? Ele era o Bill em It, ele já fez vários filmes, ele é um excelente ator. Também li Cangaceiros, então eu terminei o ciclo do Cangaço em setembro. Eu já tinha começado com Pedra Bonita, que é o primeiro livro do ciclo do Cangaço. Aqui nós terminamos, temos a conclusão deste ciclo, dessa duologia. É um livro sensacional, especialmente nesse quesito de resgate histórico-social do que foi este período, de como era a vida das pessoas neste período tão conturbado historicamente, no sertão nordestino, na época do cangaço, quando o cangaço estava cada vez mais ganhando força,
como era a vida dos cangaceiros também. Então aqui a gente tem um retrato tão abrangente, tão incrível, parece que a gente está lá sendo transportado para este meio e com personagens tão ricos e tão sensacionais da forma que o José Lins do Rego consegue criar, né? O Bento Vieira, é um dos meus personagens favoritos do José Lins do Rego e acompanhá-lo foi realmente um prazer. Aqui ele tá num vai, não vai, né? Ele tem muitas vontades, mas ele se sente muito preso ali em meio a essa situação que ele está. Como irmão de cangaceiros, inclusive ele é irmão do rei do cangaço aqui, né, que seria equivalente a Lampião, e ele como um grande oposto, né, ele como alguém totalmente contrário à violência, como alguém mais sensível que quer apenas viver sua vida. Vale muito a pena conferir este livro, mas especialmente se você leu antes Pedra Bonita, eu recomendo primeiro a leitura de Pedra Bonita para depois partir para Cangaceiros. Também já tem vídeo no canal, não quero me alongar muito, tá, gente? Falei muito mais sobre Cangaceiros já por aqui. Karen foi uma leitura, na verdade, assim, quase de surpresa para mim. Eu descobri esse livro na Amazon, gostei da capa, gostei da sinopse e comprei. Quando o livro chegou, já comecei a ler. Ele é um suspense psicológico, tem influências de Rebeca, da Daphne du Maurier, né? Aqui é uma autora portuguesa, Ana Teresa Pereira. Temos aqui uma mulher que simplesmente acorda ali numa mansão, numa casa meio isolada na Inglaterra, e ela não sabe quem ela não se reconhece, na verdade, na pessoa que dizem que ela é. Tem ali o seu marido, tem uma pessoa na casa, e as pessoas a tratam, né, como a Karen ou a Karen, e ela não se reconhece nessa pessoa. Então tem essa complexidade psicológica aqui, um certo suspense cada vez mais progressivo nesta casa, nesta ambientação incrível que a autora cria aqui, e uma quebra do duplo aqui, né, porque ela começa a se identificar de certa forma com a vida desta pessoa, que supostamente é ela, mas ela também lembra de outra vida, e nesta outra vida algumas características são similares a esta vida atual. É um livro muito, muito interessante, eu realmente adorei. Ele eu falei um pouquinho mais num dos vlogs de leitura no canal. Depois eu até pensei em gravar vídeo, quem sabe, né? Ainda posso. Mas é aquela dica aqui para quem gosta de livros psicologicamente estranhos, esquisitos. Eu particularmente gosto muito desse tema do duplo na literatura, quando surge assim de uma forma interessante nas histórias. E aí eu também li O Pescador, do John Lenga. Esse aqui foi vencedor do Bram Stoker Award, eu tava tentando lembrar qual era o prêmio. E eu amei esse livro. Ele é um livro de suspense, terror, sombrio, mas que também é um drama de personagens, sabe? Com personagens bem construídos, ele não deixa essa parte, assim, da construção dos personagens e do drama em si de lado. É um mix dos dois. Gostei muito da construção narrativa, de como o autor vai entregando as coisas aos poucos, né? Primeiro ele nos apresenta este homem, o que aconteceu em sua vida, o seu luto. O livro em si fala muito sobre solidão, sobre luto, desespero. Depois ele volta no passado para contar a história de um determinado local ali, um determinado local meio sombrio, que é esse riacho, como é o nome? Na verdade é Dutchman's Creek o nome. É um local específico ali, meio isolado no norte do estado de Nova York, onde algumas coisas sinistras acontecem, né? As pessoas não costumam ir até lá. Há uma quebra na história, então vai para o passado. Conhecemos o passado, que é muito interessante também, extremamente bizarro. É aquela história que começa de fato a aparecer um grande terror, para então depois voltarmos no futuro, /presente, e ver o que aconteceu na vida dos protagonistas. E, na verdade, este homem já está contando algo que aconteceu com ele há algum tempo. O narrador principal aqui, o Abe, ele começa a narrar fatos que aconteceram em sua vida, fatos que o marcaram, fatos sinistros, e aí ele conta sobre o passado, depois tem a quebra na história, volta para o mais passado ainda, para depois voltar para o presente /futuro. Pode parecer confuso, mas não é, tá, gente? É um livro belamente construído, com várias passagens e personagens interessantes. Tem influências aqui de H.P. Lovecraft, mas o livro também tem seu aspecto original. Mais um livro que já tem vídeo específico no canal, caso você queira ver um pouquinho mais, totalmente sem spoilers, e que eu altamente recomendo e que também entrou nos meus favoritos do ano. Também li Gótico Nordestino, do Cristiano Aguiar. Temos aqui alguns contos nessa temática gótica nordestina. Como dar errado, né? Alguns contos têm essa temática mais presente, que pra mim foram os meus favoritos do livro. Outros são contos ok, né? Como sempre acontece em livros de contos, tem um ou outro que talvez eu não tenha curtido tanto, um ou dois, mas a maioria foram bons e tem alguns muito bons, então no aspecto geral aqui eu achei um bom livro de contos. Eu acho que talvez eu quisesse mais do folclore nordestino nessa história, e quando ele coloca um pouco mais disso, dessa temática tão puramente nordestina,
eu acabei curtindo um pouco mais, mas já tô muito curiosa para ler outras coisas do Cristiano Aguiar. Aqui, por exemplo, tem uma história muito interessante que se chama Lázaro, que basicamente algumas pessoas morrem e depois voltam. Logo depois elas voltam, algo acontece ali, tem um certo aspecto de ficção científica até, e nesse contexto da pandemia do Covid, e elas voltam, só que elas voltam um pouco diferentes, né? Na verdade, muito diferentes. E é um certo desafio aqui para as pessoas da família terem que lidar com um Lázaro, né? Com essas pessoas que ficam conhecidas como Lázaro. Enfim, tem algumas premissas de contos muito boas por aqui. São curtinhos, eu queria que fossem um pouquinho mais longos também, sabe? Porque algumas histórias são tão legais que poderiam desenvolver mais, mas gostei demais de conhecer Gótico Nordestino. Vamos para Agatha Christie, gente, Caio Pano. O que falar de Caio Pano, né? O último caso de Hercule Poirot. Absolutamente amo essa história. Ela traz algumas surpresas aí para os fãs de Agatha. Claro, quem tá lendo pela primeira vez, né? Enfim, eu acho um caso sensacional, maravilhosamente construído. A Agatha escreveu no seu auge, né? Ela deixou esse livro guardado e foi publicado depois, na década de 70, mas escrito durante a Segunda Guerra Mundial. Aqui nós temos muito da essência da amizade entre o Hastings e o Poirot, como os dois significam tanto um para o outro. Temos volta às origens, né? Porque mais uma vez estamos na mansão de Styles, que é a primeira história de Agatha Christie, o misterioso caso de Styles. Então é um caso que tem muito de Agatha aqui, sabe? Na construção do caso, nos suspeitos, nos vários suspeitos presentes nesta casa, no quebra-cabeça montado aqui, tão habilmente montado, tão engenhosamente montado, nesta ambientação, no próprio Hercule Poirot, no que ele significa, né, nesta pessoa que ele é, sua carreira, sua essência e esta grande amizade entre os dois. Aqui, mais uma vez, o Hastings volta, depois de tanto tempo, para narrar, então, o que seria o último caso dos dois juntos. Eu acho um livro sensacional em vários quesitos, tá? Absolutamente amo Caio Pano, foi uma releitura este ano para mim, que o alçou lá em cima nos meus favoritos, Agatha Christie, com certeza. Eu vou puxar aqui 2 livros juntos, porque eles têm tudo a ver, já que é uma duologia, né? Li a duologia entre esses últimos meses do ano, a Parábola do Semeador e a Parábola dos Talentos, da Octavia Butler, a duologia Sementes da Terra, e, gente, que livros, né? Ficção científica distópica, né? Muita distopia aqui, daquela distopia tão real, tão próxima, que a gente lê e fica pensando, nossa, paralelos com a nossa realidade, paralelos assustadores, né? A gente vai fazendo conexões. Aqui há um caos ecológico, ambiental, social, chove muito pouco, tudo que o ser humano fez, né, com a natureza, com o planeta Terra, vai ser intensificado aqui, que são alertas, inclusive, né, para questões prementes, questões que nós estamos enfrentando quando a gente passa a ler livros de não ficção para entender o que o ser humano está fazendo com o planeta Terra. É algo bem assustador pensar um pouco no futuro. Aqui o futuro chegou e há todo esse caos, então muita violência, vira terra de ninguém, assim, as pessoas começam a atacar umas às outras. Inclusive, eu acho que esse primeiro livro tem todo um aspecto, sabe aquelas histórias apocalípticas de zumbis? Que as pessoas têm medo de andar na rua, tem que todas se protegerem, fazerem estratégias. Este livro tem muito dessa característica aqui. Os personagens começam meio murados, né? Eles têm essa comunidade, esse bairro murado, em que eles se protegem, mas é uma proteção tênue, uma proteção que não vai durar tanto. Então a gente conhece a Lauren Olamina, que é uma garota muito inteligente, uma garota muito corajosa também. E ela sabe que precisa se preparar para o inevitável, né? Ela sabe que precisa se preparar para um momento em que eles não mais terão aquela casa, aquela mínima proteção ali que este bairro oferece. De certa forma também é um romance de formação, já que a gente acompanha tudo pela Lauren, há esse crescimento e ela é uma adolescente aqui no começo do livro. E aí a gente conhece também a Semente da Terra, que é uma filosofia / religião que a Lauren criou, né? Como ela diz, ela encontrou, são verdades que ela encontrou e que ela quer passar e compartilhar com outras pessoas. Tudo começa aqui, claro, e tudo aqui fica muito mais urgente. Esse livro já é doloroso e violento, esse aqui é muito mais. É exatamente uma continuação direta, são 2 livros interligados, que a Octavia Butler, na verdade, estava escrevendo como um só, mas ela percebeu que ficou muito longo, então ela colocou uma quebra ali no meio, para depois lançar um segundo, mas é uma história totalmente conectada. A única coisa que muda um pouco é que a narrativa desse aqui é mais diversa, né? Porque aqui a gente tem outras vozes narrativas na história, mas ainda boa parte é a voz da Lauren Olamina em seu diário. Aqui tem muito mais questões políticas, de políticos perigosos para o mundo, perigosos para a vida das pessoas, que despertam muito preconceito,
que, na verdade, incitam a violência e o preconceito presente ali latente em alguns dos seus seguidores, nas pessoas. Aqui tem muito de intolerância religiosa, a gente já vê a precarização do trabalho, do trabalhador desde o primeiro livro. Aqui beira, na verdade, passa à escravidão. São muitos absurdos aqui nessa história que servem como grandes alertas, porque a gente vê como as coisas foram progredindo aos poucos, sabe? Eu nem posso me alongar muito, porque seria spoiler, né? Falar sobre o segundo livro, e eu acho que as coisas acontecem muito mais no segundo livro, mas eu acho que, particularmente, eu gosto mais do primeiro. Ainda que eu adore o segundo, eu acho que o segundo tem mais valor aí para discussões e para temas importantes. Eu acho que essa duologia aqui junta como um todo, ó, esses livros aqui são sensacionais e também foram para minha lista de favoritos. Meus favoritos para 2022 estão super recheados. Eu tô com tanta leitura assim que eu penso, ó, favorito, favorito, favorito. Isso quer dizer que eu tive um excelente ano de leitura, gente, com certeza. Uma coisa boa, né? Uma visão geral, assim, olhar para trás e perceber que a gente amou tanto vários livros. Falando em favorito, ó, na verdade já quase um spoiler do vídeo de favoritos do ano, porque falando em favorito também, Herança e Testamento, da autora norueguesa Vigdis Hjorth, um drama familiar muito forte, aqui com questões inclusive, né, da vida real que a autora colocou de sua própria vida, um livro com a narrativa incrível e vai lidar com traumas, com comportamentos familiares, né, prejudiciais, extremamente prejudiciais na vida de alguém, como acontecimentos da infância vão mudar nossas vidas, como a nossa família vai ter um papel tão importante, inclusive, na nossa personalidade, no nosso comportamento, em como a gente vê o mundo, em como a gente enfrenta situações, né? Tudo isso, todas as questões aqui da infância que são levadas pelo resto da vida, e quando essas questões são pesadas e traumáticas, como isso nos afeta de uma forma irreversível, né? É um livro com estudo comportamental de personagens incrível, a ponto de você ficar louca, assim, em algumas partes e querer esganar algumas pessoas. Uma tentativa de lidar com todos esses problemas, seguir a vida, o que nos leva em frente, né? O apoio que nós temos e o apoio que nós não temos. Enfim, eu não quero entregar muito dessa história, falar muito do livro, mas também tivemos vídeo especial para ele. O começo do vídeo tá sem spoilers. Eu falo spoilers, mas eu aviso antes. Mas sim, uma trama forte sobre traumas, sobre segredos, como eles mudam as nossas vidas e como a recusa em reconhecer, em ter a sua voz validada, é extremamente corrosiva, é extremamente prejudicial para um ser humano, né? Porque não é apenas o trauma em si, mas a recorrência disso, a sua voz invalidada por tantos e tantos anos, isso pode adoecer cada vez mais alguém e ser extremamente prejudicial ao longo de toda uma vida. E é um livro escrito por uma autora que tem conhecimento de causa, né, que coloca muito de si aqui nessa história, que foi toda uma polêmica na Noruega, porque as pessoas reconheceram a família da autora aqui nesses personagens. Uma leitura muito presente em outubro foi Dark Tales, livro de contos da maravilhosa Shirley Jackson, uma das minhas autoras favoritas. Aqui temos vários contos sinistros, sombrios. O que eu amo nos contos da Shirley Jackson, né, uma das principais características das histórias da Shirley Jackson, é que elas começam de uma forma que você não sabe exatamente para onde vai, você não sabe exatamente qual será o aspecto sinistro daquilo, porque tudo no começo parece às vezes muito comum, muito cotidiano, tão simples, né, tão corriqueiro, e aí vem aquele elemento estranho. Vem aquele elemento diverso, assim, que causa um estranhamento, que causa um assombro. E aqui ela faz isso maravilhosamente bem em vários desses contos. Shirley Jackson era sensacional. Infelizmente não tem este livro aqui no Brasil, em português. Porém, acabou de sair um livro, né, bem recente, publicado pela Alfaguara, que é o selo da Companhia das Letras, que lança os livros da Shirley Jackson no Brasil, que é A Loteria e Outros Contos. A Loteria é um conto de Shirley Jackson sensacional. É o seu conto, sua história mais famosa entre as histórias curtas, e são vários e vários contos. Inclusive estou louca para comprar este livro, muito em breve comprarei. Não é este aqui, tá? Algumas pessoas acharam que era o mesmo, não é. É outro livro de contos, mas com certeza contos incríveis. Eu não sei se pode ter algum conto que tá aqui e tá no outro, realmente ainda vou conferir. Mostrei para vocês o último caso de Poirot e o último caso de Miss Marple, entre aspas, o último romance publicado, né, de Miss Marple, porém o último caso oficial de Miss Marple é Nêmesis. É uma história que para mim eu reli. Eu não sei, eu acho que eu posso ter gostado mais da primeira vez neste caso. Eu achei um caso muito previsível. Tudo bem, eu já tinha lido, mas eu não lembrava nada da história, gente. E eu achei ele extremamente previsível.
E aí, num estilo previsível, que eu ficava meio que inquieta, assim, eu ficava já meio entediada, porque os personagens não estavam vendo o óbvio. Sabe quando você percebe o óbvio e você acha que tá tudo muito devagar na história? Mas é uma história o quê? É uma história legal. Eu só fiquei com essa sensação, assim, em algumas partes da história, e quando eu olho pra trás eu vejo que eu fiquei um pouco entediada, assim, durante a leitura. Mas é um caso de Miss Marple, que ela se envolve, né, que tem a ver com uma casa, uma jovem que compra uma casa e percebe ali coisas que ela não deveria perceber. Ela chegou na Inglaterra, supostamente pela primeira vez em sua vida, compra esta casa, e enquanto ela está reformando, ela pensa num papel de parede muito específico, que ficaria perfeito, e aí quando tiram o revestimento, tá ali o papel de parede atrás. Aí ela tá indo em direção assim a uma parede onde para ela ficaria perfeito uma porta, é algo assim inconsciente, ela já vai direto para lá e percebe que ela tá indo para a parede. E ela pede para as pessoas que fazem a reforma na casa abrirem uma porta ali e descobrem que na verdade tinha uma porta ali que foi fechada. Ela vai ficando meio perturbada por esses acontecimentos até chegar num ápice aqui em que ela lembra de um assassinato. Então é um livro, sim, sobre memórias reprimidas. Agatha Christie tinha uma percepção psicológica muito interessante, né? E de fato amparada na psicologia, porque aqui fala sobre essa questão, né, de como a própria mente se protege de alguns acontecimentos, o fato de você não lembrar disso, mas que alguns gatilhos podem fazer você lembrar depois de tantos anos. Inclusive, isso é um tema muito importante, ó, nisso aqui, Herança e Testamento. E aqui a personagem passa por algo semelhante, né, de lembrar os gatilhos que vão ativar aqui sua mente e fazê-lo lembrar de algo que aconteceu no passado. Então tem esse aspecto psicológico interessante. E é um caso ok, gente, só que eu achei um pouco tedioso. Também uma das leituras desta vez no Kindle, eu li O Galinheiro. Eu acho que a capa não tá aqui, gente, mas eu vou... Tá aqui, ó. Foi minha última leitura no Kindle, eu vou colocar a capa na tela pra vocês. Do autor Maurício Lopes. É um livro de suspense muito interessante, bem sombrio e bizarro em alguns momentos. Que começa com uma família que vai entrar na casa de uma das pessoas da vizinhança, supostamente na tradição de roubar galinhas nesta época do ano. Porém, há muito mais em jogo do que isso, porque uma das filhas deste casal desapareceu há alguns meses e trabalhando então para fazendo alguns reparos para essas pessoas que moram numa das casas do bairro, o pai encontrou uma presilha que sua filha usava. Ele vai aproveitar esse pretexto desta noite em que as pessoas meio que invadem a casa dos vizinhos, que já é tradição, já é conhecido, para investigar um pouquinho mais nessa casa, para ver se ele consegue encontrar alguma notícia do paradeiro de sua filha. Ele vai com sua esposa e seus 2 filhos menores, né, já que eles querem realmente fazer parecer que é algo normal, caso eles sejam pegos invadindo a propriedade de alguém. E aí as coisas começam, né? Eles escutam alguns gritos, as coisas saem um pouco do controle. E em meio a tudo isso, o livro faz uma quebra bem interessante na narrativa, porque a gente vai para o passado entender quem mora naquela casa, quem são aquelas pessoas, o que aconteceu com elas. E é uma história que envolve questões como luto, família, desespero, solidão. E aí as coisas ficam muito mais interessantes, porque ao saber quem são aquelas pessoas, né, quem mora ali e o que está acontecendo, a gente volta para o presente, para o clímax de tudo, né? Um livro sobre desaparecimento não apenas desta filha, mas de algumas garotas. Então há desaparecimentos misteriosos nessa cidade, o autor insere algumas questões sociais interessantes, como por exemplo o fato dessas garotas serem menos favorecidas e por isso esses desaparecimentos não terem muito destaque. E o livro me trouxe algumas surpresas, é meio desconcertante, sabe? O leitor fica, de certa forma, o que está acontecendo aqui. Eu gostei muito do suspense, da progressão do suspense e de como tudo foi sendo mostrado aos poucos nessa história. Com certeza agora eu já quero ler o Nova Jaguaruara, que é o primeiro livro do autor, um livro muito bem comentado. Há várias pessoas já falaram que acham que eu vou gostar desse livro, né, que já leram, porque fez bastante sucesso, é um livro que tem notas excelentes na Amazon, e o Galinheiro está indo pelo mesmo caminho. Os 2 livros estão disponíveis no Kindle Unlimited e também podem ser adquiridos, né, comprados em e-book, caso você tenha interesse. Leitura recente, Ópera dos Mortos, mais um favorito do ano. Eu amei conhecer Altran Dourado.
ambientação sensacional neste sobrado de sombras, de solidão, em que se encontra ali então Rosalina, uma personagem meio trágica, né, ali envolta em tragédia. A vida que ela conheceu, né, a forma como ela foi moldada pelos seus pais, especialmente pelo seu pai, meio que um ódio que ela absorve, uma raiva, um rancor, né, que ela absorve das pessoas da cidade, que passa de pai para filha por conta de algo que aconteceu no passado de seu pai. Então ela se isola nesta casa no interior aqui de Minas Gerais e fica totalmente separada da cidade. A vida dela não tem nada a ver com a vida das pessoas na cidade, ela não quer envolvimento, ela não sai de casa, ela não conversa com ninguém. A única conexão que a Rosalina ainda tem com o mundo exterior é através de Kikina, que é uma mulher que trabalha em sua casa há muito tempo, né, que é uma espécie de segunda mãe para ela, só que ela é muda. Então essa questão do silêncio é algo muito importante aqui, porque é um silêncio que vai corroendo, um silêncio enlouquecedor, uma casa de fantasmas, né? Uma casa do passado, em que ela lembra coisas de seu passado e a solidão cada vez maior, cada vez mais pesada, e o seu psicológico certamente será muito afetado. Esse livro tem uma complexidade psicológica enorme, sabe? Um estudo psicológico assim de personagens sensacional. E tudo isso vai ser quebrado, né? Todo esse tédio, essa monotonia, esse cotidiano sempre igual, sempre mesmo, será quebrado com a chegada de um forasteiro na cidade, que é o José Feliciano. Este homem vai trabalhar na casa da Rosalina e vai ser uma pessoa ali que entra neste núcleo tão restrito e tão fechado. Um livro curto, porém denso, sabe? Eu amei conhecer, inclusive um livro que foi escolhido pela Unesco como obra representativa da literatura universal. Apenas isso, né, gente? Publicado originalmente em 1967. Já tô muito curiosa para ler mais coisas do Altran Dourado. Temos aqui uma foto do autor aqui atrás no livro. E acho que algumas pessoas deixaram recomendações no vídeo que eu gravei sobre ele. Inclusive tem vídeo no canal, caso você queira saber um pouquinho mais. Só que se você já leu Altran Dourado, aproveita para deixar aqui embaixo qual seria uma próxima leitura interessante do autor para mim. E por fim, a minha última leitura de dezembro, que é a leitura que eu tô fazendo neste momento. Em dezembro eu terminarei o ano lendo a autobiografia de Agatha Christie. Como grande fã de Agatha, tá sendo um deleite, estou amando cada momento, mas também é uma forma excelente de apresentar a vida socialmente, culturalmente, como funcionava o comportamento das pessoas no finalzinho do século XIX e início do século XX. No caso, claro, focado aqui na Inglaterra, na vida dos ingleses, então tem toda uma questão aí histórica, cultural, muito interessante, na voz da própria Agatha, que consegue envolver o leitor tão maravilhosamente bem. Eu tô num momento na adolescência dela, né, quando ela tá começando, então, a ter interesses amorosos por rapazes, mas boa parte do livro se passa durante sua infância. Ela fala sobre seus pais, sobre como era sua vida, sua casa, suas brincadeiras. É incrível como ela lembra de tanta coisa, a memória dela era realmente excepcional. E como ela pôde ter uma vida tão rica assim de experiências desde pequena, porque ela sempre viajou com os pais, depois com a mãe, quando ela era adolescente ela também viajou bastante. Ela claramente foi alguém que teve uma vida excepcional, de muitas experiências e muito talento também, né? Porque ela cantava bem, ela tocava bem. Só que a Agatha sempre foi muito introspectiva também, muito tímida. Então ela até menciona aqui um pouco já do vislumbre futuro, né? De como ela encontrou a profissão perfeita para ela. Como escritora é apenas ela e a máquina de escrever, né? Apenas ela e ela mesma. Que ela pode ficar ali dentro do seu próprio mundo, já que ela nunca teve esse traquejo social, assim. Ela nunca teve facilidade em lidar com o público, né? Por exemplo, ela tocava muito bem aqui instrumentos gerais, né? Piano e tudo mais. Tocava maravilhosamente bem. Mas se ela tinha que se apresentar, saía tudo errado, porque ela ficava muito nervosa. Saber mais sobre a vida de uma grande escritora, né, e ainda ter todo esse apanhado histórico do período, com certeza está sendo uma experiência incrível. E mais um livro que tá nos favoritos do ano, né, porque esse aqui vai ser favorito também. Nossa, gente, esse ano eu vou fazer um favorito de 20 leituras, sei lá, ainda tenho que parar pra poder selecionar. E é isso, gente. Eu acho que eu postei esse vídeo no comecinho de janeiro, mas eu estou gravando no finalzinho de dezembro. Então eu espero que o começo de ano de vocês esteja sendo incrível. Não sei se eu já vou ter postado um vídeo em janeiro ou não, tô meio perdida, mas enfim, se eu já disse isso, estou repetindo, tá? Fica à vontade também para compartilhar as últimas leituras de vocês do ano, os seus destaques, os favoritos. Me conta se já leu algum desses livros, né? O que mais chamou a atenção. Lembrando que tem vídeo sobre boa parte do que eu falei aqui. Vídeos exclusivos, caso você queira ver um pouquinho mais. Vai estar tudo listado aqui também embaixo no box de informações, com os respectivos links para a Amazon. Então, só dá uma olhada. Curte o vídeo, se inscreve no canal, deixe seu comentário. Beijo enorme a todos e até a próxima.